Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais um domingo em que nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Como a tia Lê comentou na semana passada, nós estamos estudando o livro de Provérbios e tem sido muito legal. Nós temos um grupo lá no Telegram que nós mandamos devocional todos os dias e nós temos nos comprometido a passar esse mês inteiro lendo o livro de Provérbios. As crianças têm lido um capítulo por dia. E é sobre isso que nós vamos continuar falando hoje. Nós vamos estudar mais um pouquinho sobre o livro de Provérbios. Mas antes de começar, vamos orar? Feche os seus olhos aí. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos mais um pouquinho da sua palavra. Fique com a gente, nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoe a vida de cada criança que está aqui, cada familiar, cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá. Como vocês sabem, nós estamos estudando o livro de Provérbios esse mês. Nós já falamos que em Provérbios, que é o livro da sabedoria, nós podemos aprender muito, ouvir muitos conselhos que foram dados pelo sábio Salomão, o homem mais sábio que já existe na Terra. Nós também já vimos que em Provérbios, Deus nos mostra que nós devemos obedecer a Deus e obedecer aos nossos pais. E hoje nós também vamos aprender que em Provérbios existe algo muito lindo, que é que Deus nos mostra que nós podemos ouvir a voz de Deus e colocar em prática. E assim, nós vamos ter uma vida boa, saudável, com boas escolhas e uma vida abençoada. Quer ver só? Lá em Provérbios, nós aprendemos que nós devemos temer a Deus. Mas o que é temer? Eu já te falo que temer a Deus não é ter medo de Deus. Ter medo é aquilo que o pecado faz com a gente, que nos afasta, aquilo que nos distancia de Deus. Isso é ter medo e Deus não quer que a gente tenha medo dele. O temer a Deus significa honrar, reconhecer, ter relacionamento, ser amigo de Deus. Quando nós tememos a Deus, nós procuramos entender aquilo que é importante para Ele e nós colocamos em prática. Quer ver? Olha só o que diz lá em Provérbios 14, no versículo 27. Diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Aqui nos mostra que quando nós tememos a Deus, ou seja, nós amamos a Deus, nós honramos a Deus e nós buscamos ter um relacionamento com Deus, nós vamos nos livrar das armadilhas da morte. Isso porque quando nós colocamos em prática aquilo que Deus diz, nós vamos fazer escolhas inteligentes. Quer ver? Olha só o que diz lá em Provérbios 1, no versículo 23. Diz assim, ó: escutem quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Ou seja, quando nós ouvimos o que Deus diz, nós vamos ficar um pouco mais sábios, porque nós vamos aprender a forma certa de caminhar. Em Provérbios 2:9 também diz assim, ó: se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que você deve fazer. Isso tudo nos mostra que o livro de Provérbios é cheio de conselhos, é cheio de coisas que nos mostram como nós podemos tomar decisões certas. Mas esses versículos também nos mostram que essas escolhas são para aqueles que ouvem a voz de Deus e colocam em prática. Por isso, hoje na nossa aula, nós vamos ver uma passagem aqui na Bíblia de um garotinho que aprendeu a ouvir a voz de Deus. Quer descobrir como? Olha só, nós vamos falar hoje sobre Samuel. A história de Samuel começa lá em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 19. Fala da forma milagrosa como ele foi desejado e concebido. Ana, no capítulo 1, pede a Deus um filho. Ela não podia ter filhos e ela queria muito. Ela disse para o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar para o Senhor de volta e ele vai te servir como servo fiel. Foi então que o sacerdote disse para ela: pode ir em paz, o Senhor ouviu a sua oração. Então ela foi para casa, contou para Eucana, seu marido, e logo depois ela engravidou. Com certeza, Eucana e Ana contaram para Samuel a forma milagrosa como ele existiu, como ele foi gerado,
como Deus entregou Samuel para Ana e para Eucana. Contou sobre a fidelidade de Deus, sobre como Deus ouve a nossa oração. Com certeza Samuel cresceu sabendo disso. Chegou um tempo em que Samuel foi levado para o templo por Ana para ser entregue ao serviço do Senhor. Ele começou a ser cuidado pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, Eli. Você sabe o que o sacerdote faz? Sacerdote é aquele que era responsável por cuidar das coisas do templo. Ele era responsável por garantir que tudo seja feito como Deus ordenou. Os sacerdotes eram os responsáveis por incentivar as pessoas a buscar ter uma vida com Deus. Os sacerdotes ouviam aquilo que Deus tinha para falar e avisavam o povo. Essa era a função do sacerdote. E o sacerdote da época era Eli, o sumo sacerdote. E ele tinha 2 filhos, mas esses 2 filhos não temiam a Deus, sabe por quê? Eles não faziam as coisas como Deus tinha mandado. Se Deus mandasse fazer de tal jeito, eles faziam de outro, porque eles achavam que podia fazer do jeito que eles bem quisessem. Então isso mostrava que o coração desses filhos não estavam onde precisava estar. Esses filhos não temiam a Deus, e isso entristeceu o Senhor. Eli não corrigia os seus filhos, e isso começou a deixar Deus muito chateado. A palavra diz que a voz de Deus não era mais ouvida naquele tempo, como era antes, porque Eli não buscava mais como antes. Ele não corrigia os seus filhos, e Deus não se agradava disso. Foi então que em uma noite, quando Samuel estava dormindo, ele ouviu uma voz que dizia: Samuel! Samuel! Ele acordou e falou: acho que o sacerdote Eli está me chamando. Foi lá no quarto do sacerdote e falou: o Senhor me chamou? O sacerdote falou: não, volte para sua cama. Samuel voltou. Na segunda vez, ele ouviu uma voz chamando de novo: Samuel! Samuel! Ele falou: o sacerdote Eli está me chamando de novo. Ele foi no quarto do sacerdote e ele falou que não chamou. Foi então que lá no capítulo 3 de 1 Samuel, no versículo 9, nós vemos que Samuel ouviu mais uma vez: Samuel! Samuel! E dessa última vez, essa daqui foi a resposta de Eli, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, no versículo 9. Eli ordenou: volte para a cama, e se ele te chamar outra vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Foi então que quando ele estava na cama, olha só o que diz o versículo 10. Então o Senhor veio e ficou ali, e como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois o seu servo está escutando. E o Senhor falou com Samuel e contou as coisas que ele queria dizer. A partir desse dia, Samuel nunca mais deixou de ouvir a voz do Senhor, porque Samuel temia a Deus. Ele queria conhecer a Deus, ele queria ser amigo de Deus. Ele honrava a voz de Deus, ele tinha reverência e valorizava a voz de Deus. Ele queria escutar Deus falar. E mais do que isso, ele colocava em prática aquilo que Deus dizia quando ele falava com ele. É isso que nós devemos fazer quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós aprendemos quem Deus é e o que Ele quer fazer com a gente. Como Samuel, nós devemos ouvir e colocar em prática. Mas você pode estar pensando: como que eu posso ouvir a voz de Deus? É muito simples. Você sabe como? Eu vou te dar algumas dicas. Nós podemos ouvir Deus através da palavra dele. Nós temos uma Bíblia cheia de direções. Como o livro de Provérbios, existem vários outros livros aqui em que Deus nos mostra o que Ele quer que a gente faça. Nós então podemos aprender sobre Deus e colocar em prática. Quando nós temos dúvida, nós podemos ouvir aquilo que Deus diz através da palavra. Aqui Ele vai nos mostrar a forma certa de tomar uma decisão, a forma certa de se comportar, o que nós não devemos fazer. É só abrir aqui a Bíblia e ler. Além disso, Deus nos deu a nossa consciência. Muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa que não é legal e a gente sabe que uma vozinha lá dentro que fala: não faça isso, isso não é certo. Muitas vezes Deus usa a nossa consciência para falar com a gente.
Nós também podemos ouvir a Deus através do ensino dos nossos pais e dos nossos pastores. Quando eles nos ensinam, quando eles nos instruem, quando eles nos educam, eles estão sendo usados por Deus para nos dizer a forma certa de caminhar. A Bíblia diz que os pais são responsáveis por nós, que eles devem nos educar. E quando nós decidimos obedecer ao que eles dizem, nós também estamos obedecendo a Deus. E nós também podemos ouvir a Deus através da oração. Muitas vezes, quando você for orar, você pode ouvir a voz de Deus dentro do seu coração falando com você. É só você decidir ouvir, ser sensível àquilo que Ele fala e colocar em prática. O nosso versículo para decorar hoje está lá em Provérbios 2, no versículo 9. Nós já vimos ele hoje aqui nessa aula. E olha só o que diz. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que fazer. Vamos decorar? A tia Lê usou musiquinha semana passada. Eu quero ver se vocês decoraram. Hoje nós vamos usar gestos, beleza? Olha só. Provérbios 2, 9 diz: se você me ouvir, saberá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Mais uma vez. Se você me ouvir, saberá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Mais uma vez. Se você me ouvir, saberá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Última vez. Se você me ouvir, saberá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Provérbios 2:9. Então, ouça a voz de Deus. Tenha reverência, temor a Deus. Você vai saber o que é justo, direito e honesto. E você vai saber o que deve fazer. Coloque em prática tudo o que Deus diz. E você vai ter uma vida abençoada. Vamos orar para encerrar nossa aula? Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor nos ensinou nesse dia que o Senhor ama ter um relacionamento com a gente e que o Senhor deseja que nós temamos o Senhor, que nós tenhamos reverência. E é isso que nós queremos pedir. Nos ajude a entender a sua palavra, a buscar a sua palavra, a conhecer o Senhor e a colocar em prática aquilo que o Senhor diz, para que nós possamos fazer aquilo que é justo, direito e honesto, e assim agradar ao Senhor. Como Samuel, nós queremos ouvir a tua voz, saber aquilo que o Senhor quer fazer com a gente, as orientações que o Senhor tem para nós. E assim nós vamos amar o Senhor, agradar o Senhor. E o Senhor vai ser o nosso amigo, porque nós fazemos aquilo que o Senhor diz. Fique conosco nessa semana, abençoe a vida de cada um que participou dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós nos vemos nas próximas aulas. Tchau!